Como José foi vendido. Jacó agora morava na terra de Canaã, onde o seu pai havia habitado também. Quando José ainda era um menino de 17 anos, os outros irmãos já eram homens adultos. Eles eram pastores que cuidavam do rebanho de seu pai. Eles tinham que viajar com frequência a fim de encontrar pasto suficiente para os animais. Jacó amava José mais do que a todos os outros filhos, porque ele era filho de Raquel. Ele deu a José uma túnica de muitas cores bonitas, provavelmente era feita de seda e tinha belos bordados. Quando os irmãos mais velhos viram que o seu pai amava a José mais do que a eles, eles ficaram com ciúmes. Eles odiavam a José e não podiam falar bondosamente com ele. Certa vez, José teve um sonho estranho e o contou a seus irmãos. Ele disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Mas seus irmãos ficaram com raiva quando eles ouviram dizer isso. Eles disseram: Tu achas que esse sonho significa que tu vais reinar sobre nós? E eles o odiavam ainda mais por causa do sonho. José sonhou ainda outra vez. Novamente ele contou o sonho a seu pai e a seus irmãos. Dessa vez ele disse: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Os irmãos ficaram ainda mais ciumentos. Jacó disse a José: Que sonho é esse que tiveste? Será que até eu e a tua mãe e teus irmãos de fato viremos e nos prostraremos diante de ti? E seu pai ficava pensando sobre esse sonho. Os sonhos maravilhosos de José realmente tinham um significado e eles vieram a se tornar realidade muitos anos depois. Mas primeiro, muitas coisas estranhas aconteceriam com ele. Logo depois desses sonhos, os irmãos de José foram pastorear os seus rebanhos em Siquém, um lugar bastante longe da casa de Jacó. Um bom tempo depois de eles terem saído, seu pai Jacó quis saber como eles estavam passando. Ele chamou a José e disse: Vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Quando José veio a Siquém, ele procurou por seus irmãos e não viu nenhum sinal deles. Por fim, um homem encontrou José perdido no campo. Ele perguntou: O que você está procurando? Eu estou procurando pelos meus irmãos, respondeu José. Você pode me dizer onde encontrá-los? Eles estavam aqui, o homem respondeu, mas eles já foram embora. E os ouvi dizer: Vamos para Dotã. Então José foi para Dotã. Quando seus irmãos o avistaram vindo pelos campos, vários pensamentos encheram seus corações. Eles disseram uns para os outros: Lá vem aquele sonhador. Vamos matá-lo e jogar o seu corpo em algum buraco. E aí nós vamos ver o que vai acontecer com seus sonhos. Nós vamos contar ao nosso pai que uma fera selvagem o comeu. Rubem, o irmão mais velho, não era tão perverso e cruel quanto os outros. Ele sugeriu: Não vamos matá-lo. Em vez disso, vamos apenas jogá-lo vivo mesmo, dentro desse buraco escuro. Rubem planejava tirar de dentro da cisterna de água quando os outros não estivessem por perto e mandá-lo de volta para o seu pai. Quando José se aproximou, seus irmãos o atacaram. Eles tomaram a sua bela túnica colorida e então eles o lançaram no buraco de água que estava vazio. Os lados eram bastante íngremes, de maneira que José não conseguia escapar. Ele gritou em terror: Me ajudem e me deixem sair. Mas os irmãos maus se sentaram para comer o seu jantar, como se o seu irmão não estivesse ali chorando e clamando por eles. Enquanto eles comiam, eles viram ao longe uma nuvem de poeira. Logo eles puderam ver que era um grupo de camelos e vendedores de mercadorias. Aquelas pessoas eram israelitas a caminho do Egito. Seus camelos estavam carregados de temperos e perfumes que eles iriam vender lá. Judá, um dos irmãos, disse aos outros:
que bem nos fará matar nosso irmão? Vamos vendê-lo como escravo para esses ismaelitas? Afinal de contas, ele é o nosso irmão. Os outros acharam que essa era uma boa maneira de se livrar de José para sempre. Agora os ismaelitas já estavam mais perto. Os irmãos lhe mandaram parar, porque eles tinham um jovem rapaz que eles queriam vender como escravo. Isso não parecia nem um pouco estranho para os ismaelitas, pois era seu costume comprar e vender escravos. Seus irmãos foram até a cisterna e puxaram José. José achou primeiro que eles o iriam libertar, mas quando ele deve ter ficado desapontado quando descobriu que iria ser vendido como escravo. José implorou a seus irmãos que o deixassem voltar para o seu pai, mas eles não ouviam. Os ismaelitas pagaram 20 moedas de prata por José. Eles o puseram em um dos camelos e continuaram sua jornada carregando-a cada vez mais para longe de sua casa. Rúben, o irmão mais velho, não estava com os outros quando José foi vendido. Quando ele voltou, pretendendo tirar José do buraco secretamente e mandá-lo de volta para o seu pai, ele não pôde encontrar José. Ele temeu que os seus irmãos o tivessem matado. Ele rasgou suas roupas, como as pessoas faziam naqueles dias quando se sentiam muito tristes, e ele clamou: O jovem está morto e eu o que farei? Ele não sabia que o seu pai iria considerá-lo como o responsável. Aliás, ele sabia que o seu pai iria considerá-lo como o responsável porque ele era o mais velho. Os irmãos mataram o bode e molharam a túnica colorida de José no sangue. Quando eles chegaram em casa, eles mostraram a capa ensanguentada ao seu pai. Eles mentiram. Nós encontramos essa túnica. Veja se é a de seu filho. Jacó sabia que era a túnica de José. Ele chorou. É a única túnica do meu filho. É a túnica do meu filho. Algum animal selvagem deve tê-lo comido. José, sem dúvida nenhuma, foi despedaçado. Jacó rasgou suas roupas e colocou pano de sacos no seu corpo. Ele chorou tanto por José que os seus filhos e filhas começaram a ficar com medo de que ele nunca mais aceitaria aquilo. Eles tentaram confortá-lo, mas foi em vão. Ele disse chorando: Descerei a meu filho até a sepultura. Os irmãos perversos agravaram o seu pecado por não contar a verdade ao seu pobre e velho pai. Você lembra que Jacó mesmo uma vez enganou de maneira cruel o seu velho pai? Eles deixaram Jacó acreditar que José realmente havia saído despedaçado por uma besta selvagem. Eles estavam ensinando uma mentira, o que é tão errado quanto contar uma mentira. Apesar de Jacó não saber o quão perversos eles eram, Deus sabia de tudo.